Ok. Mais um tópico muito legal da nossa matéria. Vamos lá, vamos ver aqui sobre os números opostos ou simétricos, tá? Então, o que é um número oposto ou um número simétrico, tá bom? Então vamos lá. Já adianto que esses dois nomezinhos aqui têm mesmo valor, tá? Vamos entender primeiro o que significa oposto, tá? Vamos fazer uma analogia que eu sempre fazia em sala de aula. Qual seria o oposto de bom? Seria mal? Qual seria o oposto de branco? Seria preto? Qual seria o oposto de mais? Seria justamente o menos, tá? Então, o que é um número oposto? Ou um número simétrico? Esses dois nomes, como eu falei, têm o mesmo valor, ou seja, significa que isso aqui é igual a isso. É a mesma coisa de perguntar qual é o simétrico de mais? É menos. Qual é o simétrico de bom? É mal. Qual é o simétrico de preto? É branco. E assim sucessivamente, tá? Então tem o mesmo valor. São sinônimos, tá bom? Então olha aqui comigo aqui na reta numérica. Vamos entender melhor o que significa um número oposto ou um número simétrico. Como a gente sabe, é a mesma coisa, né? Então vamos lá. O número oposto é o mesmo número, só que sinal contrário. Por exemplo, vamos pegar aqui do lado negativo o número menos 2, tá? Pincel de novo, com frescura comigo, não tem problema, temos outros aí. Qual seria o oposto do número menos 2, tá? Qual seria o oposto? É só a gente olhar no lado contrário da reta numérica e lembrar, o oposto de menos é mais, né? Então, se estamos desse lado aqui na reta numérica, lembrando que do lado esquerdo do número 0 são números negativos e do lado direito do número 0 nós temos os números positivos. Então, se eu estou perguntando um número que está do lado negativo, a sua resposta será do lado positivo, tá bom? Qual é o oposto de menos 2? É o mesmo valor, ou seja, é 2, e troca o sinal, é mais 2, tá? Então, qual é o oposto de menos 2? É mais 2. Vamos pegar outro número como exemplo. Qual é o oposto de mais 1? A gente olha para o outro lado da reta numérica e vê que é menos 1. É o mesmo número, só que com o sinal contrário, sinal menos, tá bom? Tá. Se a gente observar nessa reta numérica, a gente pode ver que existe sempre um número oposto ao outro. Qual é o número simétrico, né? Existe o número simétrico de menos 3, que seria o mais 3, simétrico de menos 2, mais 2, oposto de menos 1, que é mais 1. Lembra que simétrico e oposto é a mesma coisa. Estou falando direto que é para você pegar a ideia, tá? Só que tem um número nessa reta numérica que ele não tem um oposto, tá bom? Não tem um número simétrico. Qual seria esse número? Seria justamente o número que está bem no centro da reta numérica, que seria o número 0, tá? O número 0, isso aqui é bem legal essa parte, o número 0, ele não tem sinal, ou seja, ele não é nem positivo e nem negativo, seria justamente um número neutro. O que é neutro? Aquele que fica bem no meio, tá? Aquele que não se altera. Então vamos lá, vamos para os exemplos para a gente pegar mais a ideia, para a gente se divertir. Agora a parte de você se emocionar comigo, então vem aqui comigo, não dorme, preste atenção, olha aqui no meu dedinho aqui, qual é o número oposto de? Vamos lá. Nós temos o primeiro número como sendo mais 358, qual seria o número oposto desse número aqui? É um número bem alto, professor, não está na reta numérica, e agora como é que eu faço? Eu vou morrer? Não, vem cá, vem aqui comigo. Lembra que eu disse que é o mesmo número, só que trocando o sinal? Então vamos lá, vamos pegar o mesmo número, 358, só que trocar o sinal. Qual é o oposto de mais? Menos. Pronto, está respondido. Sem drama, rapaz. Vamos aqui outro exemplo. Qual é o número oposto de menos 15? Troca o sinal, mais, mesmo número, 15. Pronto, está respondido. Vamos trocar a pergunta. Qual o número simétrico de 897? Professor, mas aí não tem sinal. E agora, o que eu faço? Eu fico sem responder? Não, muito simples. Lembra que o número que quando não aparece o sinal, é porque é um número positivo. É a mesma coisa que eu escrever um sinalzinho de mais aqui, tá? Só que os números positivos são os números que não precisam necessariamente de sinal positivo, tá bom? Então, se eu quiser deixar sem o sinal, posso deixar, tá? Basta eu saber que esse número é positivo, ou seja, é mais. Então, qual seria o número simétrico de 897?
Tá. Qual é o oposto de mais? Você lembra que aqui não está aparecendo, mais é o sinal mais. Qual é o oposto de mais? É menos. Ok. E a gente repete o número 897 e está respondido. Próximo. Qual seria o simétrico de menos 31? Ah, professor, é muito fácil agora. O oposto de menos é mais. E repete o número 31. Pronto. E o último teste vem para a gente ver se a gente está sabendo ou não. Já falei isso agora há pouco. Qual é o número simétrico de zero? Não existe. Não existe, pessoal. Lembra que o número zero, ele nem é positivo e também não é negativo, tá? Então não existe. A gente pode até representar por esse símbolozinho aqui, ó, como sendo um E ao contrário, com um traçozinho, tá? Esse símbolo aqui significa que não existe. Então, pessoal, foi só isso, foi bem tranquilo, fácil demais. E vamos para o próximo tópico, tá? Ok, pessoal, então vamos para mais um tópico. A gente vai falar agora sobre comparação de números inteiros, tá bom? Então, é um assunto bem legal, vem aqui se emocionar comigo. Então, vamos lá, embora. Para a gente falar em comparação de números inteiros, a gente tem que lembrar de algumas coisas, tá bom? Primeiro, a gente tem que lembrar que números inteiros, eles têm tanto números positivos, como também números negativos, tá? E a gente vai utilizar uns sinais de comparação. Quais são esses sinais de comparação que a gente vai utilizar, tá? É justamente a carinha do emoji, tá? Brincadeira. O que significa isso, né? Aqui significa o sinal D maior que e o sinal D menor que. Professor, como é que eu faço para identificar qual é o maior que e qual é que é o menor que? É muito simples, pessoal. Basta a gente colocar um tracinho aqui de um lado e um tracinho aqui no outro. E a gente observa que aqui parece com o número 7 e o outro número parece com o número 4. E o que que tem, professor, né? O número que parece com 7 é o maior que. E o número que parece com 4 é o menor que, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar esses aqui como um exemplo para a gente fazer o restante do conteúdo, tá? Então vamos lá. Em relação à comparação de números inteiros, como a gente sabe, existem números positivos e números negativos, tá? Então a gente vai dividir em 3 tipos de comparação. A comparação de números positivos com números positivos, a comparação de números positivos com números negativos e a comparação de números negativos com números negativos que eu irei colocar depois que eu explicar essa parte, tá ok? Então vamos logo para essa partezinha aqui e vem aqui comigo, me ajuda, não dorme, preste atenção, olha aqui pro meu dedinho, tá bom? Então vamos lá para os positivos e positivos, tá? É muito simples, eu acho que normalmente você já saberia comparar, como por exemplo, 10 é maior que 5, e também nós teremos como outro exemplo, como 5 menor que 10. Isso na vida real a gente já tem costume de fazer, tá? Então não vai ter dificuldade em números positivos com positivos. Então vem aqui comigo, vamos lá, 47 em relação a 43, 47 é maior ou é menor que 43, tá? Aí a gente lembra do símbolozinho que a gente utiliza para representar o maior que. É esse aqui, que parece com 7. Então a gente vai colocar o maior que. O pincel está aqui com gaiatis comigo, então vamos pegar o pincel maior que, certo? Outro, 1 e o número 10. 1 em relação a 10 é menor que. Então esse símbolozinho aqui. Menor que, tá? Outro exemplo seria 156 e 201. 156 é menor, então eu vou utilizar esse aqui. Menor que. Pincel aqui com se envergonha isso comigo, né? Outro exemplo, 19 e 199, tá? 19 é menor que, tá? Então, bem tranquilo essa parte. Você lembrando desses sinaizinhos aqui, ó, na carinha do emoji, né? Fica bem tranquilo de fazer, tá? Ficar com dúvida de quem é o maior que e o menor que, passa o tracinho aqui do lado, que você descobre rapidinho. Aquele que parece com 7 é o maior que, aquele que parece com 4 é o menor que, tá? Então vamos agora aqui para a comparação de números positivos com números negativos, tá? Então vamos lá. Isso aqui é bem tranquilo, também é fácil. Basta você lembrar o seguinte, você que lê o material vai ver lá que tem uma parte que me diz o seguinte: os números que são positivos, todos são maiores que os números negativos, tá bom? Então basta lembrar dessa regrazinha, que todo número positivo sempre vai ser maior do que os negativos, tá? Então beleza, partindo desse pressuposto, então a gente vai comparar agora. O número 38 em relação ao número menos 1. Então o número 38
é um número positivo em relação a menos 1, que é um número negativo, ele vai ser maior que. Pincel de novo aqui. Não está me ajudando, está querendo assistir aula de matemática, né? Então, beleza. Então, maior que. Número negativo e um número positivo. Vamos partir desse pressuposto. Só olhar para o sinal, vai ser mais fácil assim. Número negativo e número positivo. O número negativo é menor que. Então, vamos utilizar o menor que. Os pincéis aqui não estão ajudando nada. Menor que. Um número negativo e um número positivo. O número negativo é menor que. Olha aqui que nós temos menos 3 e mais 3, só para a gente ter uma ideia. Embora sejam números iguais, os sinais são diferentes, né? E o sinal que vai sempre ser maior em relação a essa comparação positivo e negativo sempre vai ser o sinal positivo, né? Então, nós temos esse lado que é negativo em comparação com outro número que é positivo, então nós temos que é menor que. Agora nós temos um número que é positivo e um número negativo. Lembra que os números positivos são maiores que os negativos, então aqui o sinal é maior que. Embora, professor, mas olha só, o interessante aqui é que nós temos alguns números que se a gente tirar sinal, a gente diria que ele era maior, né? Observe que aqui é 25 e aqui é 159, tá? Não importa o tamanho ou a quantidade do número. Dependendo do sinal, é que a gente vai comparar. Por exemplo, aqui nós temos o número 25, em comparação nós temos 2 dígitos, aqui nós temos 3 dígitos, né? Mas o que importa é o sinal. Se o sinal aqui é positivo, então a gente já sabe que ele sempre vai ser maior que os números negativos. Então, não tem esse negócio, tá? Aqui eu coloquei um hashtagzinho como sendo uma comparação diferenciada, tá? Lembrando que o zero nem é positivo nem é negativo. E a gente vai fazer uma simples comparação. 0 em relação a mais 1. O zero é maior ou é menor que? O zero a gente sabe que é menor que um positivo, né? Então a gente vai colocar... Esse aqui não é o sinal de menor que, é esse aqui. Menor que. Lembrando aqui, menor que. E 0 em relação a menos 1. Ele é maior ou menor que? Ah, o 0 em relação a menos 1. E agora, como é que a gente faz? Se a gente fosse lembrar da reta numérica, eu vou desenhar uma reta numérica bem pequenininha assim aqui do lado. O 0 estaria no meio. Aqui seria mais 1. E aqui seria menos 1. O 0, ele é maior que menos 1. Tá? Então a gente colocaria esse sinalzinho aqui. Ok. Provavelmente o aluno deve ficar com dúvida nessa parte aqui, se não ficou ótimo, beleza. Mas eu vou tirar sua dúvida em relação ao número negativo com o número negativo, tá? Que a gente vai ver uma reta numérica e vai ficar bem mais fácil a gente compreender, tá bom? A princípio, entenda que o 0 é maior que qualquer número negativo, tá bom? E ainda assim ele é menor que qualquer número positivo, tá? Então vamos lá, próximo vídeo. Ok, então vamos lá pessoal, para a gente fechar essa parte da comparação. A gente ficou ainda para falar a comparação de números negativos com números negativos, né? Então vamos lá, observem comigo aqui essa reta numérica em que nós temos uma parte dela somente números negativos, tá? Eu coloquei aqui somente o número 1 como positivo, só para representar que neste lado aqui teria uma progressão de números positivos e nesse lado aqui nós temos uma progressão de números negativos, tá ok? Então vamos lá. Como a comparação é a respeito desse número, a gente tem que pegar o pressuposto de que... Como é que a gente faz para comparar os números negativos com números negativos, tá? Então é simples. Pega esse seguinte detalhe. O maior número negativo será sempre aquele que está mais próximo do zero na reta numérica, tá bom? Então se a gente observar aqui nessa reta numérica, qual seria o maior número negativo aqui nesta reta numérica? Seria justamente aquele que está mais próximo do zero, que é o número 1, tá? O número 1. O número 1 seria o maior número na reta numérica dos números negativos, tá ok? Então quem é que seria o menor número na reta numérica? Seria justamente aquele que está mais distante do zero, ou seja, mais distante da origem, que é o número 7. Nessa reta numérica aqui nós temos o número 7 que está mais distante, tá? Professor, e se nessa reta numérica ela continuasse e tivesse, por exemplo, uns menos 300, tá? Esse menos 300 seria maior ou menor na reta numérica? Ele seria menor ainda porque ele estaria mais distante ainda do zero, tá? Porque ainda teria outros números entre esses 300 aqui, né? Entre esse espaçamento. Então, quanto mais distante da reta numérica, aliás, quanto mais distante do ponto de origem, que é o zero, nos números negativos,
menor vai ser, tá bom? Então, beleza. Sabendo disso, então a gente pode começar, tá? Então nós temos o menos 1 e o menos 3, tá? Quem é que está mais próximo da reta numérica aqui neste caso? O menos 1 está aqui e o menos 3 está aqui. Então se a gente observar a olho, nós teríamos que o menos 1 está mais próximo do zero. Então ele seria maior que. Maior que. Qual é o sinal de maior que? Olha aqui para a cara do emoji, está aqui. É isso aqui. E quem aqui, no próximo aqui, seria maior que ou menor que? Nós temos menos 4 e menos 2. O menos 4 é maior ou é menor que menos 2? Lembra? Basta lembrar, pessoal. Se ele estiver um pouco mais distante da origem do que o outro número, então ele é menor que, né? Observe que o menos 4 está aqui e o menos 2 está aqui. Quem está mais próximo do zero seria o menos 2, estaria mais próximo, tá? E o menos 4 está mais distante. Então, o menos 4 em relação a menos 2 significa que ele é menor que. Então, vamos lá colocar o sinalzinho dele. Menor que. E o menos 7 e o menos 1, a gente até falou sobre isso, né? O menos 7 nessa reta numérica é o menor que, o menor número que tem dos negativos. Então, ele receberia esse sinal, menor que. Tá? O menos 5 e o menos 4. O menos 5 em relação ao menos 4. O menos 5 está aqui, o menos 4 está aqui. Quem está mais próximo da reta numérica é o 4. Quem está mais distante é o 5. Então, o menor número é o 5. Então, 5 em relação, o menos 5 em relação ao menos 4 é menor que. Tá? E para fechar aqui, menos 3 e menos 6, tá? O menos 3 em relação ao menos 6, ele é maior ou menor que? Ele é maior que, porque ele está mais próximo do zero em comparação ao menos 6, né? Então é bem tranquilo, embora pareça ser estranho, porque o maior número em quantidade aqui, ele é o menor. Isso somente porque ele está do lado negativo, porque se ele estivesse do lado positivo, aí sim ele seria o maior, né? Então é bem tranquilo essa parte, não tem dificuldade. Para que a gente possa ter uma maior entendimento, basta a gente lembrar da reta numérica e lembrar do lado do número negativo, no lado esquerdo, né? No lado esquerdo do zero. E a gente lembra aqui, resumindo, para saber se o número negativo em comparação com o outro número negativo é maior ou menor, é só lembrar que quem está mais próximo do zero é maior e quem está mais distante é menor. Então, beleza, pessoal? Acredito que você se emocionou. Foi uma aula bem legal. E qualquer coisa, pessoal, manda lá um alô lá no WhatsApp, lá, se estiver com dúvida. Leia o material. Sempre estou dizendo isso para que você possa ter um maior entendimento. Melhorar também até o seu intelecto, né? Posso estar lendo e tirando as dúvidas, porque no material está muito mais explicado do que eu posso estar falando aqui no vídeo, né? Então, vai lá, dá uma lida no material. Qualquer dúvida, vai lá no grupo do WhatsApp. Assiste os vídeos que eu estarei enviando. Qualquer dúvida, se tiver mais difícil aí, professor, que preciso de você, manda lá um alô lá no WhatsApp, lá no meu número privado, que a gente resolve, tá ok? Então um abraço, tudo de bom pra você. Tchau, valeu!